Olá pessoal, eu sou o Marcos Martino e esse é o Noticioso Cultura. E hoje vamos sair um pouquinho do convencional do programa. É o seguinte, eu fui entrevistar o poeta e escritor Remison Aniceto. Ele é lá de Nova Era, um escritor fabuloso, muito bom mesmo, que acaba de lançar seu livro. E ele estava vindo de São Paulo para ir para sua terra, Nova Era, ia passar na rodoviária e falei, opa, é aí mesmo que eu vou te entrevistar. É um local, eu adoro a rodoviária, é um local assim, é a nossa Babel, né? Onde a minerada toda se encontra, e foi lá que eu fui conversar com o Remison, e foi uma conversa muito legal. Assista aí pra vocês verem. E aí, Remison, beleza pura, velho? Tudo bem, Marcos? Bom demais, cara. Prazer, cara. Prazer é nosso. Bom te conhecer pessoalmente, já te vejo aí pelos vídeos aí, então... Não, o prazer é meu. Seguinte, cara, como é que nasceu esse negócio de trabalhar com literatura, de escrever livro? Como é que nasceu em você essa coisa de ser escritor? Na verdade, eu escrevo desde bem novo, Marcos. Assim, 10 anos, antes de 10 anos eu escrevo. Ia escrevendo e guardando. O meu pai gostava muito de ler, apesar de ser meio quase analfabeto, lia bem pouquinho, mas gostava muito de ler, tudo que ele pegava pela frente ele lia. Lia revista de fotonovela, faroeste, bulas de remédio, lia tudo. E eu via aqui no quintal de casa, lá no sítio, no meio do mato, ele ficava lendo e as expressões assim no rosto dele, de surpresa, de alegria, e ele dava aqueles sorrisos assim que a gente não sabia para quem estava rindo, parece que estava conversando com as personagens, e aquilo me atraiu mais o interesse pela escrita, porque eu vou escrever um livro e dar para meu pai. Pois é, mas aí teve essa parte aí que foi importante, mas e suas influências, assim, que águas que você bebeu, que águas de literatura você bebeu? Olha, muitas. Não existe quem não seja influenciado por outros grandes escritores, né? Por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, demais. Você leu de pequeno, você já lia Drummond? Eu gostava muito de escrever desde novo. Mas de criança, você tem alguma coisa de escola que te influenciou? Algum livro assim que você lembra, assim? Algum livro dessa época de primário, que falou assim, nossa, esse livro aqui fez uma diferença danada. Ou nem tanto assim, ou isso nem sei lá. Murilo Rubião. Murilo Rubião. Murilo Rubião é demais. Nossa Senhora. Adélia Prado. Realismo fantástico, né? Realismo fantástico. Nossa, Adélia Prado. Ô, cara, e você bebe das águas mais da poesia ou da prosa? O que você gosta mais, assim? Ambas. Ultimamente eu estou escrevendo mais poesia. Mas eu gosto de tudo. Eu escrevo contos, crônicas, poesia e leio tudo. Eu gosto muito, inclusive, por exemplo, do Sartre, adoro, 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques. Até pensei em escrever 1 ano de solidão, porque eu passei um momento assim meio... Eu pensei em escrever 1 ano de solidão e quem sabe eu consiga 1% do sucesso do cara, né? Fantástico. Mas eu bebo de tudo, eu gosto de tudo. Poesia, crônica, conto, eu gosto muito de biografia, porque você conhece as pessoas, você conhece os grandes escritores, a vida mais parte pessoal deles. Eu gosto muito, eu gosto muito de entrevista por causa disso, dessa incursão que você faz no mundo do artista, né? Pois é, mas aí você está viajando para Nova Era agora. E o que você espera da receptividade do seu livro em Nova Era? Você já vendeu de livro pra caramba lá antes, né? Vendi bastante. O meu primeiro livro de contos, que saiu pela Penalux, A Senhora S e Outras Histórias, foi indicado pelo Ronaldo Cagiano. Esses contos são livros de realismo fantástico ou mais saudosismo? Como é que é? Não, saudosismo, coisa que eu vejo no dia a dia, do cotidiano mesmo. Mas você escreveu em São Paulo, né? Não é baseado em nada de Nova Era. Tem um conto que é todo de Nova Era. Tem alguns contos de Nova Era. Alguns contos falam da minha família, do meu pai, da roça. Tem um conto que é A Casa, que aí é realismo fantástico, que é a nossa casa lá, que no final é a casa fica como se fosse uma barca que vai subindo nas águas, entendeu? Sim. Tem um conto que fala das fazendas de Minas, de um médico que se apaixonou por a filha do fazendeiro, depois viajou, quando voltou ela estava apaixonada por outro cara. Era aquele caso de transmissão, aquela paixão que não é verdadeira, sabe? Quando você sente um carinho e você pensa que está apaixonado por uma pessoa. Então... Balzaquiano, o amor balzaquiano, isso, né? Tem muitos contos, assim, vários temas, são 23 contos. Contos e crônicas, e saiu pela Penalux. O Ronaldo Cagiano na época leu, gostou, indicou para 2 editores em São Paulo. A Penalux aprovou. Então esse livro foi bancado então por uma editora? Esse foi, o de contos. Sim. Aí agora, esse de poesia, que é Para uma Nova Era, poesia e prosa de Remison, etc., ele foi um livro de pré-venda. Eu tive a ideia, eu já tinha vontade de fazer uma homenagem para a Nova Era há muito tempo já. Vou fazer uma homenagem para a Nova Era, eu faço música também. Música, assim, mesmo? umas coisinhas que saem por aí. É mesmo? Que legal. O pessoal umas guias aí e tal. E aí minhas poesias o pessoal pega e... posso colocar música? Posso colocar instrumental? Claro, né? Pra mim é ótimo. Mesmo que não pague, né? Assim, financeiramente. O ganho emocional é maior. Sim. Entendeu? Sim, claro. Então, e aí o de poesias eu pus para vender no ano passado numa plataforma. E aí eles cobram uma porcentagem, 10% depois que você arrecada o dinheiro todo. São 2 meses para você manter o livro lá até
o pessoal comprar e tal. Sim, fazer uma campanha. Aí eu vendi assim. bastante. Sim. Quando eu publiquei, eu já tinha o dinheiro para investir, porque eu queria publicar como eu queria. Sim, é legal. Eu já tinha um editor que eu conhecia, um editor, Eduardo Lacerda, da editora Patuá de São Paulo, que é um grande editor. Nossa, é um cara que dá um carinho especial. Como é que chama? Pro livro, Eduardo Lacerda. Ele é de São Paulo. Da editora Patuá. Patuá, Ele tem legal. um bar, livraria, Patuscada, onde vai muita gente, o Adler Carvalho. Então Encontrei o Adler Carvalho, o Ricardo Aleixo. Então ele junta tudo ali no bar, Vai todo o patuá, a literatura, com o cara bar, bebe um negócio ele é aberto legal. só para lançamento de livro, todo final de semana. E lá junta mineiro com carioca, com paulista, Gente tudo. de todos os estados, baianos, Que amazonenses, legal, hein, senhor? Que legal, não conheço. Tem que conhecer esse lugar. Gaúchos, Tem que conhecer. São Paulo, na Vila Madalena, mas muito bom. Sim. Muito bom. Aqui, e você está indo para Nova Era agora. Isso que eu te pergunto. E você tem uma interação legal com a Nova Era? Nova Era, você interage legal? O seu cordão de prata ainda está amarrado lá? Como é que é esse negócio? Então, eu fiquei, quando eu fui embora, com 17 anos, eu fiquei assim, eu voltava muito pouco. Era novo, aquela coisa toda, voltava muito pouco. Depois eu comecei a voltar um pouco mais a miúde. Você viveu lá até qual idade? 17. 17 anos. Em São Paulo, fui com meus tios. Aí Você foi novinho, mas 17 anos é um tempo de uma assimilação, de um entendimento de mundo enorme. E de, tipo assim, é onde você passou grande parte digamos assim, dos seus anos de ouro, né? Os anos dourados da sua vida, você passou lá. Então você não vai tirar isso de você nunca. Nossa, Nova Era vai com você até esses últimos dias. A Nova Era não sai, é umbigo, né? Com certeza. É, a minha raiz está lá. Por falar nisso, você está indo para Nova Era agora, que você está levando essa bagagem isso aí. Eu tô vendo você tá com uma mala cheia aqui de coisas. Livros, mais livros. Não, pera, não é possível. Essa mala aí só livro. São livros. Roupa você não vai levar, não? É só livro para Nova Era, que é Eu mandei isso? pelos Correios, mas tem alguma coisa que eu não mandei pelos Correios. Meu Deus do céu, cara, uma mala só de livros. Nossa, aqui embaixo, você precisa ver aqui embaixo, olha aqui. Livros. Olha, Que é isso? Olha, o livro de Fernando Pessoa, olha aqui. Nossa, Fernando Pessoa, esse aí é vintage, hein? Olha Esse o é meu vintage. livro de contos pela Penalux. Bacana Olha demais. aí. Bacana demais. Olha este livro aqui. Esse livro aqui, do Mário Sérgio Cortella, que eu conheço também. Você conhece o Mário Sérgio Cortella? Não conheço ele pessoalmente, não. Não conheço, não. Então, esse livro aqui, para quem... quando eu coloquei o projeto do livro, quem comprasse pagasse acima de 80, ganharia o meu livro e o do Mário Sérgio Cortella. Ah, fez a promoção, a casadinha, fez a acima de 100, casadinha. ganharia 2 livros. Olha, gente, aqui tem uma coleção de remédio aqui também, mas esse meus remédio bom é de cal. O meus remédio bom é esse outro, ó. meus Isso aqui é bom. Eu quero Olha, esse livro, senhor. Vamos dar uma passadinha. Esse livro aqui do Pedro Severino de Juan, um amigo meu, você precisa ver, Marcos. Precisa ver. Esse livro é um livro dedicado. Quer ver? Olha. Olha só, velho. Legal demais, legal Nossa, demais. muito legal, né? Olha, que legal, né? Muito bom, né? Esse livro é em espanhol, né? O livro é em espanhol. É. Eu escrevo para ele em português, ele entende muito bem, e ele escreve para mim em espanhol e ele se entende. Olha só, Muito que legal. doido. Legal demais. Agora, ele entende português. Ele é correspondente da Academia Espírito Santense de Letras. Espírito Santense? Amigo da Renata Bonfim, que é uma escritora capixaba, Sim. doutora, estudiosa da obra da Flor Bela Espanca. A Renata é uma amiga minha, ela tem uma revista que é muito boa, Letra e Fé, onde ela publica as minhas coisas também. Então a gente vai fazendo amizade. Sem amizade você não faz E o seu nada. livro? Seu livro, dá uma passadinha no seu livro aí. Dá uma passadinha, só para ver um pouco desse seu livro. Vamos pegar um caderno, fica mais fácil, peraí. Espera um pouco. Foi trabalhada a capa. Sim, maravilhosa a capa. A contracapa é da Silésia Silva, a ponte Benedito Valadares, Maravilhosa. que é a ponte dos Arcos. Sim. Também com a igreja lá em cima à noite, olha que linda, a mesma igreja lá, olha que coisa linda. Pois é, pessoal, mas nós tivemos um pequeno problema técnico, que é o seguinte, a bateria do celular acabou na hora que vocês estão gravando. Só que o Remson foi lá para sua terra, Nova Era, e gravou o complemento para mim lá na Fazenda da Vargem, que é um monumento histórico maravilhoso lá de Nova Era, e mandou essa gravação pra gente, ficou muito legal, vocês vão assistir agora. Olha, depois que a gente se despediu em Belo Horizonte, naquela correria lá de eu pegar o ônibus para Nova Era, eu dou continuidade aí ao que eu estava falando com você sobre o livro, e agora eu estou num patrimônio cultural e histórico de Nova Era, Fazenda da Vargem, que você pode ver aí, uma coisa lindíssima, tombada. E então, como eu estava falando com você sobre o livro, a gente acabou falando só da contracapa e teve que parar. Para uma Nova Era, a capa da Elvira Nascimento, uma fotógrafa de Ipatinga, uma excelente profissional que faz trabalhos históricos das cidades de Minas Gerais, fotografa as fazendas, os rios, as matas. Ela agora, inclusive, está fazendo um trabalho muito bonito sobre o Médio Piracicaba, tirando fotografias das cidades de João Molebá, de Nova Era, São Domingos do Prata, com incentivo da Lei Rouanet, e a capa retrata muito bem Nova Era com a igreja lá no fundinho, né?
E a Elvira, excelente profissional, está sempre me apoiando desde o começo da ideia desse livro. Pode ver que é um livro que fala muito de Nova Era. No comecinho aqui tem uma imagem da minha filha no centro da cidade, minha neta, né? Com a historinha da cidade e que remete à lagoa que deu origem à cidade de Nova Era, a Lagoa de São José, que antigamente Nova Era era São José da Lagoa, né? E em 1942 aquele passou a ser Nova Era, porque antes era subordinado a Itabira, Santa Maria de Itabira e tal. Tem muitas fotografias, a cidade. Uma fazenda aqui, uma fazendinha do Aleixo, fazenda da família Gomes, era do Hilário Gomes, o patriarca. Tem outra fotografia também da fazenda nos tempos áureos, que na outra foto ela está na decadência, já está nos dias hoje, né? Um livro muito bonito com foto da minha mãe também, que não deixa de faltar. E poemas para Nova Era, contos para Nova Era. Tem um conto aqui que é uma jovem senhora navaerense, que a personagem é a Ponte Benedito Valadares, a Ponte dos Arcos, restaurada em 2018. É um poema muito bonito. Então o livro é feito para o povo de Nova Era, para os meus amigos, para os meus parentes, para a cidade, um livro homenagem mesmo e tal. Eu estou muito grato por fazer esse livro aqui, fazer ele chegar à mão dos navaerenses, né? Eu tenho outros projetos também em andamento, alguns livros de poesia, um livro infantil que vai sair ainda esse ano pela editora Coralina do Rio Grande do Sul, da cidade de Cachoeira. O editor e o dono da editora, né, é o Pedro Paulo, PP, uma pessoa incrível, que trabalha muito tempo com literatura, está dando todo o apoio para publicar esse livro infantil, o Índiozinho que se apagava, né? E além desse projeto, eu tenho outros em andamento. O meu livro de contos que saiu em 2016 pela editora Penalux, que teve uma boa aceitação pelos leitores. E agora estou pensando numa segunda edição desse livro de contos e crônicas. Inclusive, como agora é necessário, a gente vai colocar tanto o livro de contos e crônicas quanto o infantil que vai sair, e esse de poesia nas plataformas digitais, que hoje precisa, não pode deixar só em papel. Se bem que o papel é o que dá graça, o gosto, pegar o papel, folhear, cheirar. Mas então é isso basicamente que eu queria dizer para você, para continuar aí a matéria. É um livro para Nova Era, para os navaerenses, e para ele ser adquirido, basta entrar no site da editora Patois, a editora de São Paulo, né? O editor é Eduardo Lacerda. O pessoal entra lá no site, clica, escolhe quantos exemplares quer, um, dois, um livro para presente, dois para presentear alguém que ele gosta muito. E o pagamento é feito via cartões de crédito. E o livro chega em 10, 12 dias assim, uma editora muito conceituada, muito séria. Então é isso. Para uma Nova Era, poesia e prosa, contos, crônicas. Esse livro tem muita coisa. Depois que o Remso gravou isso para mim na Nova Era, ele ainda teve a oportunidade de voltar a Belo Horizonte. Aí nós encontramos de novo na rodoviária e terminamos a entrevista lá. Pois é, pessoal, vocês acreditam que nós tivemos um pequeno problema técnico, mas o Remso voltou de Nova Era aqui só para a gente terminar aquela entrevista. Vale a pena, né, o Remso? Vale muito a pena. Pois é bacana demais. Aqui, olha, sabe o que eu queria falar, cara? O que eu queria retornar um pouquinho, cara, no tema do seu livro de contos, porque eu achei muito interessante alguns contos que eu li e gostaria de falar um pouquinho sobre eles. Aquele conto, por exemplo, lá da Arca, cara, que não é uma coisa sensacional, cara. Como é que foi a inspiração para fazer aquele conto, cara? Na verdade, como eu fiquei muito tempo fora de Nova Era, fora de Minas, e aí me deu aquela inspiração, porque a casa era uma casa muito antiga, tipo casa de índio. A sua casa lá? Casa de barro, onde eu nasci, isso. Ah, é mesmo? Está no livro, Casa de barro? Pique, de barro, lá no fundo do vale. E aí me deu, como a casa não existe mais, bateu aquele saudosismo, deu vontade de escrever alguma coisa sobre a casa. Sei. Então eu me coloquei como se estivesse voltando no tempo, 40 anos depois, e subi no morro assim, olhava para o vale, e aí eu vi um homem descendo para construir aquela casa. E fiquei 7 dias e 7 noites ali acompanhando. O homem descia, subia, trazia madeiras, trazia bambus, pegava o barro do córregozinho lá perto de casa, e foi, esses 7 dias ele foi construindo a casa aos poucos. Assim, ininterruptamente, incansavelmente, 7 dias, 7 noites. E chovia, fazia sol, até que no 7º dia ele terminou de construir a casa e começou a subir o morro. E foi embora. Eu assim, vou entrar nessa casa. Essa casa, eu acho que eu conheço essa casa.
É a mesma casa que eu já via antes. Eu disse, entrei na casa com cuidado, para o homem não voltar. Entrei, daquela casa com 4 cômodos assim, sabe? Casinha pequenininha, só uma janela e uma porta. Entrei, me encostei assim na parede e aí eu escutei barulho. Aí, quando eu percebi, o homem estava voltando, não tinha como eu sair mais da casa, ele estava chovendo. Aí me encostei na parede, não tinha como fugir. Não deu onde ele na casa, não tinha móvel, não tinha nada. E aí o homem entrou na casa, não me viu e começaram a entrar os animais, de par em par. Vários animais. Lobos, pacas, ratos, galinhas. E aí, quanto mais bichos entravam, mais a casa cabia. E nenhum animal me via. Eu animal estranho ali na parede, não me via. E a casa ficou tão cheia que começou a subir nas águas, chovendo. A água, o vale todo, a casa começou a subir. E termina com a casa subindo e subindo as águas. Então é um conto assim, é uma história fantástica. A minha infância, de onde eu nasci. A metáfora com a arca, né? Com a os arca, bichos que entraram. Você é um Noé de Nova Era, né? Eu acho que sim. E a sua casa ficava no alto do morro? Como é que era essa casa? A casa ficava no vale, no fundo do vale. No fundo do vale. Eu fiquei no alto do morro. Aí foi subindo as águas e a casa foi subindo junto, subiu acima dos vales. Pra lá e pra cá, assim como uma arca desgovernada. Incrível, cara. Subindo, até acabar. Incrível, fantástico. Esse é um dos contos, mas tem muitos Só esse conto aí já vale o livro. Mas tem um outro conto interessante que você me contou também, que você estava falando antes aqui do diabo. Como é que é o diabo no cu? É com o diabo no cu. Com o diabo no cu. Como que é a história desse? Meu pai bebia muito. Ele, assim, eu acho que creio com uns 40 anos, que ele morreu com 45 anos só. Sim. Tem 12 anos a mais que ele. Ele morreu com 45 anos e aí ele bebia muito. E chegou uma fase da vida que ele bebia álcool puro. Puxa vida. Aí ele falava que a cachaça pinga não fazia mais efeito. Então ele fazia calçamento de rua, entre outras profissões. E aí ele saía de manhã com a marmitinha dentro de comida, e saía com a espiriteira, que eles dizem lá em Minas, com a espiriteira de esquentar, aqui em Minas, né? De esquentar uma latinha de sardinha com os preguinhos para esquentar a comida, com o álcool para esquentar a comida. E aí ele saía com aquilo e com 1 litro de álcool para esquentar a comida. À noite a comida voltava inteira, ou azeda e tal, e o álcool tinha sumido, bebia todo o álcool. Não comia e bebia. Então assim, à noite ele dormia, de madrugada ele dormia e acordava assim meio maluco, bêbado, e falava com minha mãe assim, você não está ouvindo não? O diabo está em cima, o capeta está em cima do telhado. Na verdade não era telhado, era sapé, né? Era de sapé. E aí as vasilhas estão caindo na cozinha, ela está caindo panela, prato, garfo, tudo. E ele saía, ele acreditava que o demônio estava ali. E ele, nesse ponto, ele saiu para fora da casa, a minha mãe estava dormindo, e aí quando ela levantou, viu que ele não estava na cama, levantou, ele estava lá fora sentado numa cadeira, assim, conversando com alguém. Várias folhas no chão, as árvores, várias folhas assim, ele conversando com alguém lá, uma luz assim, uma luz não sei de onde vinha, e a minha mãe voltou para casa para pegar alguma coisa para iluminar um pouco mais. Quando ela voltou, o pai já tinha sumido, só tinha um buraco no chão. Uns dias depois chega um senhor assim, muito bem vestido, um homem assim, tão bonito que não parecia ser desse mundo aqui. E aí fala com ela assim, a senhora é a dona Francina? Ela fala, senhora. Ele falou, isso aqui é para a senhora. Pegou um envelope para ela, um envelope fechadinho, bonito e tal, e sai. E some assim. E aí, na outra parte do conto, ela já está na cidade, Nova Era, num casarão. Casa muito linda, que todo mundo admira muito quando passa nesse na rua. E ninguém entende como aquela senhora, com aquelas crianças, conseguiram uma casa daquele porte, Nova Era, uma casa que se destacava de todas as outras. Mas, então foi o pacto que ele fez. Eu acho que creio que é o pacto que ele fez, né? Entendi. Com o feio, assim, eu quero que minha família fique bem, que ele sempre falava isso, né? Eu quero que a minha família fique bem, eu quero fazer uma coisa para minha família, que eles tenham casa boa, roupas e tal. Então aí, no meu conto, é o pacto com o diabo no corpo. Pois é, interessante isso, que aí você misturou a sua realidade mesmo com o realismo fantástico, né? Sim, sim. Começou com seu pai lá, o bêbado era seu pai, mas depois é um bêbado universal quase aí, né? É um personagem bêbado. E cara, eu tenho até um testemunho disso, cara. Lá em Alvinópolis também, eu morava pertinho do cemitério lá, né? E eu vi um bêbado passando, cara, muito bêbado mesmo, e conversando com o diabo. Conversando com ele, fala, sai diabo. Então, assim, parece que os alcoólatras chegam a um certo grau que eles começam realmente, o diabo acho que chega perto para conversar com eles mesmos. Eu acho que sim, eu também tenho tido muita experiência nesse sentido aí. O cara quando tá bêbado,
ele sai dele, né? É verdade. É uma alucinação muito louca. E nessa alucinação quase sempre o diabo participa. Está perto. Certamente. Porque eu acho que todo mundo fala, né? Que o álcool não é coisa do mundo, sei lá, é coisa do diabo, sei lá. Pois é. É o que dizem, né? Pois é, transforma mesmo. Aqui. Mas esse livro de contos seu, cara, esse livro de contos, você não tem ele mais? Já esgotou a edição para edição? Então, ele foi publicado em 2016 pela Penalux, né? Penalux. Vendeu bastante, a editora Penalux, de Guaratinguetá. Sim. Né? E aí, eu já acho que eu disse antes que ele foi indicação do Ronaldo Tagiano, que leu e gostou, né? Sim. O Ronaldo Tagiano, mineiro também, que agora está morando em Portugal. Ele ficou meio desconsolado com a situação política do país e mudou de vez para Portugal. Então esse livro está esgotado. Mas já estou pensando numa segunda edição, porque muita gente está procurando, está me perguntando do livro. Entendi. Uma segunda edição. Caramba, só esses 2 contos que você contou, isso? Então, só isso aí já vende o livro. Eu estou pensando na segunda edição e, inclusive, tanto ele quanto esse poesia, eu já estou pensando na questão de colocar em plataformas digitais, ou Amazon, outras plataformas aí. Bacana, muito importante. Para dar acesso, porque sabe o que acontece? Às vezes um cara de Nova Era está morando lá na Groenlândia, lá na Suécia, por exemplo. Como é que ele vai comprar seu livro, Suécia? Se chegou o livro físico lá para ele, é difícil. Agora na internet você pega e baixa, se você quiser, até imprime lá, manda imprimir. É possível de mandar. Financeiramente e fisicamente é difícil. Hoje, cara, as gráficas já têm meios de fazer o seu livro rápido, em digital, entendeu? De entregar rapidinho na cidade que o cara tá. Você pode mandar para lá e o cara manda fazer lá, sabia disso? Imprime assim na mesma hora. Na mesma hora. Ô, cara, e sobre as parcerias que você tem? Eu vejo que você tem uma parceria com uma série de escritores daqui, até do exterior, né? Pelo que eu percebi. Como é que você conseguiu ter acesso a esse pessoal todo? Então, assim, eu tinha um blog de literatura há muitos anos, blog Nosso Mundo. E aí muita gente escrevia nele, muita gente mesmo. E eu gostava de publicar textos de escritores que eu gostava, que eu conheço, escritores famosos e outros nem tanto. E tem um escritor da Espanha, que é Pedro Sevilla de Ruana, que eu peguei o texto dele, publiquei. Isso aqui é um livro dele, inclusive, um dos livros que ele publicou, né? Elipse de los Tiempos. Ele sempre cita a Nova Era, porque como ele gosta dele, ele tem 73 anos, ele tem 26 livros publicados. Ele sempre que escreve, ele manda o livro dedicatório para mim, falando de Nova Era e tudo mais. Esse é um dos 26 livros dele. Então, eu publiquei um texto dele no meu blog na época, mandei uma mensagem para ele dizendo que gostei muito da poesia, e ele agradeceu. E a partir daí começou essa relação de um publicar coisa do outro. Bacana. Mais à frente, eu criei uma revista de literatura, revista Protesto, era remison.com.br. Eu tive nessa revista mais de 500 pessoas escrevendo. Pô, que do Brasil louco. todo e outros países. Puxa vida, bacana. Que network bacana, Era hein? Protesto. E o Pedro escrevia nela. E a gente começou esse contato maior. Ele começou a pegar minhas coisas e traduzir. Ele é tradutor, ele traduz perfeitamente. Pode crer. Traduz perfeitamente contos, crônicas. Ele é estudioso da obra da literatura brasileira, da obra do Carlos Drummond de Andrade, que ele é especializado, ele adora o Carlos Drummond de Andrade. Olha que interessante. Então ele gosta dessa coisa de... Será que ele traduz para o espanhol, Carlos Drummond? Ele traduz para vários idiomas, viu? Sim, então, olha ele pega só. os meus textos e traduz para o espanhol. E a tradução é perfeita. Bacana demais, Nesse livro de contos que eu estava falando agora, Leva-me Contigo, a Senhora S. e outras histórias, o Leva-me Contigo está em português e espanhol. O espanhol é a tradução perfeita dele. Olha E só. foi muito bom, que já foi divulgado na Espanha, em Portugal, em outros países da Europa e tal, para vários países aí. Então essa relação muito boa. Tá mandando suas palavras longe, hein? Por exemplo, no Brasil tem a Renata Bonfim, Sim. que é capixaba, eu acho que é a comunidade dela. Sim. Escritora também muito conceituada. Muito conceituada e tradutora. Ela traduz as coisas do Pedro Sevilla de Ruana. Olha só. Então é muito interessante, muito interessante. Bacana e tem demais. outros escritores por aí. Tem Mas outros parceiros, designer, você tem uma série de pessoas, de parceiros legais, né? Que fazem para você as capas. Porque senão nada sai, né? A gente bola a capa, mas quem faz a diagramação, quem faz a textura, quem vê a questão das cores, do formato. Sim. Esse pessoal é especializado, né? Da gráfica mesmo. Da gráfica. Não, por exemplo, eu vejo que você tem alguns parceiros gráficos, né? Cada livro seu tem um parceiro diferente ou você faz sempre com os mesmos parceiros? Não. Olha, por exemplo, o de contos saiu pela Penalux, esse agora foi pela Patuaca do Eduardo Lacerda, de São Paulo, muito bom. Eu tenho um infantil, que vai sair desse ano. Livro infantil? Isso, o Índiozinho que se apagava. Vai sair pela editora Coralina do Sul. Qual a sinopse? Dá uma sinopse pra gente aí. Então, o Índiozinho o índio sai do Mato Grosso, o pai dele sai com ele com uma viagem em Campo Grande, ele é atropelado. E aí o pai morre. E o menino é adotado por uma família que tem 2 filhos gêmeos de 10 anos, na idade do menino, depois, não importa.
e um casal com 2 filhos. E ele é muito judiado. Tudo que as crianças aprontam, a culpa é do índiozinho. Entendi. E ele não entende. Por que me adotaram se maltratam tanto? Sim. Por que me levaram para minha tribo? E a tribo dele ele só conhece muito pouco através do banco de escola, né? Sim. E ele pensa assim, ó, um dia eu vou fugir para minha tribo. E numas férias lá, determinadas férias, a família resolve fazer uma viagem na floresta, no Mato Grosso. E aí ele fala, minha deixa. Quando eles estão lá no hotel da floresta e no orquidário, ele pega uma mochila, põe nas costas, assim, pega pão, água e tal, e foge. No meio da floresta ele acha uma árvore enorme, uma árvore que diferencia de todas as outras. Ele sobe naquela árvore para ver onde ele está, se ele já está perto da tribo, né, aquela coisa. Quando ele chega bem no alto na copa, ele vê que a árvore é oca por dentro, né? E ele escorrega e cai. Tem uma luz a luz do sol entra e uma luz que vem do fundo. Ele escorrega e cai e resolve descer. Embaixo ele entra pelo fundavo, uma abertura, e sai numa outra floresta, onde tudo é muito lindo, sabe assim, coisa fantasiosa, flores, pássaros, as águas limpíssimas, árvores enormes que descem uma seiva assim pelo tronco, que no caso é a borracha, né? As bolas de seiva. E aí ele chega perto daquela árvore, pega uma bola mais seca e passa no braço. Aquela parte que ele passou some, aí ele se assusta e passa a mão assim, ele percebe que está ali. A parte do braço está só brincando de se esconder. Aí ele pensa, o que eu vou fazer para voltar o braço? Ele vai até o riacho, põe o braço e o braço volta. Aí ele começa a brincar, de se esconder. Tem uma hora que ele parece que é um índiozinho assim e tal. Até que ele lembra que tem que voltar para buscar a tribo dele. Ele volta, põe umas bolas de seiva na mochila, volta, sobe por dentro da árvore, sai na outra floresta e é pego. E 2 homens o pegam e levam para a fazenda, para o hotel. Chega lá, o pai, ao invés de dar um abraço e tal, dá um cascudo na cabeça dele, já bate e ele sobe correndo do quarto e fecha a porta. O pai, a mãe e as crianças sobem correndo atrás dele, batendo na porta, ele pensa o que fazer. Ele lembra das bolas de seiva. Ele pega uma daquelas pelotas de seiva e passa no rosto todo. E abre a porta. Quando ele abre, os pais se assustam, as crianças se assustam, com aquela criança, aquele índio sem cabeça, e descem correndo da escada. Descem, pegam o carro e somem. Ele nunca mais vai ver aquela família. O pessoal do hotel, os funcionários, escuta aquele barulho todo e sobe para ver o que está acontecendo. Ele já tinha passado aquela bola até o tronco. Então estava da cintura para baixo só. Aí o pessoal do hotel também, assustado, foge. O hotel fica vazio. E aí, aquela noite ele dorme, ele come, ele fica sossegado. No dia seguinte ele sai todo invisível, só com a mochila nas costas. Até coloca assim, quem olhasse para o seu lado não acreditaria, uma mochila andando sozinha, né? Flutuando. Aí ele fica dias e noites, vários dias procurando a tribo dele. É época de seca. E aí, um determinado dia, ele ouve barulho de tambores, chocalhos, música, dança, aquela coisa. Opa, minha tribo. Aí ele passa aquela bola no corpo todinho, esquece a mochila no canto lá, já está sem sapato, sem nada e tal. E aí ele vai pro meio da tábua, vai entrando assim, no meio da roda de dança, senta no meio, ninguém vê que ele está invisível, começa a chover. A chuva começa a tremer, começa a reaparecer. Aí os índios, fazendo a dança da chuva, colheita do milho, aquela seca, né, que está maltratando tudo, fazendo a dança para invocar os bons espíritos, para a colheita, para ver a chuva. Aí vem o índio, se exalta assim, nossa, menino chuva, trouxe fartura pra gente e tal. Pô, tu levanta o menino, ele reaparece todo com a chuva. Aí ele levanta o menino e começa a dançar com ele, assim, a tribo todinha, chega todos os índios. Então ele cresce, vira homem, guerreiro, forte, caçador, vira herói na verdade. E aí ele se reintegra a tribo dele e esquece tudo aquilo que ele sofreu, que ele passou na vida, né, com os pais adotivos e tal. E a história é mais ou menos assim. E a editora Coralina do Sul está com o livro na fila de publicação, a Coralina de Cachoeira, do Rio Grande do Sul. O editor é Pedro Paulo e o Cláudio B. Carlos é o revisor que preparou todo o livro, gostou muito também da história. E eu estou agora esperando o retorno deles aí para ver o andamento do livro infantil que deve sair antes do final do ano. E o livro que você lançou agora também, o último, de Nova Era, para Nova Era, é parceria também com o gráfico, com a editora também? A editora é a Patois. A Patois. A editora que fez tudo. Né? A editora fez bacana tudo. demais. Você não tem coisas autoproduzidas, você não tem, não, que você mesmo bancou não, né? Você sempre tem parceiros.
Sempre tem parceiros, eu só escrevo. Você não corre atrás de patrocinador, você não tem você conseguiu ter parceiros suficientes para... Consegui. Não, bacana demais, isso aqui é importante. Indicação, né? Indicação como livro de contos. E esse aí foi o livro de pré-venda que eu já falei antes, né? Então eu consegui vender o livro antes para depois fazer a publicação. Cara, e você está satisfeito com o retorno que você está tendo da mídia lá do Médio de Piracicaba, né? O pessoal está dando força, né? Nossa, Nova Era, por exemplo, está tendo uma repercussão muito boa. Muita gente chamando para entrevista, muita gente comprando o livro, tem gente comentando nas redes sociais. Está tendo uma repercussão muito boa e graças a Deus está saindo mais do que eu esperava que fosse sair a ideia do livro. Tá muito gostoso lá. Poxa, Remson, bacana demais, cara. Foi uma delícia fazer essa entrevista com você. Ter te conhecido assim foi extremamente enriquecedor. Você é uma figura humana assim maravilhosa e, cara, poxa, muito obrigado mesmo pela entrevista. E o programa Noticioso Cultura de hoje fica por aqui. Na semana que vem tem um programinha novinho aí pra vocês. Valeu, galera. Muito obrigado. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!